Coney Island, Nova York, madrugada de 12 de novembro de 1941. O Hotel Half Moon erguia-se contra o céu escuro como uma fortaleza de tijolos e cimento, vigiando o Oceano Atlântico. O vento uivava, batendo nas janelas e trazendo o cheiro de sal e chuva fria. No sexto andar, no quarto 623, um homem pequeno com olhos de furão e uma alma manchada por dezenas de assassinatos não conseguia dormir. Seu nome era Abe Kid Twist Hellis. Ele era o assassino mais temido da Murder, Inc., o esquadrão da morte do Sindicato Nacional do Crime. Mas naquela noite, ele não era o caçador. Era a presa. Hellis havia cometido o pecado imperdoável. Ele cantou. Para salvar a própria pele da cadeira elétrica, ele quebrou o código de silêncio e começou a entregar os chefões da máfia um por um. Ele era a testemunha mais valiosa que o governo dos Estados Unidos já teve. Do lado de fora de sua porta, 6 detetives de elite da polícia de Nova York montavam guarda, revezando-se em turnos de 24 horas. Ninguém entrava, ninguém saía. Ele estava no lugar mais seguro da América. Pelo menos, era isso que o promotor William O'Dwyer acreditava. Mas Charles Lucky Luciano, preso a centenas de quilômetros dali, tinha uma definição diferente de segurança. Ele sabia que paredes não protegem contra a traição e que distintivos policiais podem ser comprados tão facilmente quanto um maço de cigarros. Luciano olhou para o teto de sua cela e metaforicamente decretou que a lei da gravidade seria a única justiça aplicável a Abe Hellis. O canário sabia cantar. Dizia a piada macabra que logo correria o país. Mas a questão era, será que ele sabia voar? Para entender como um homem vigiado por 6 policiais pode acidentalmente cair de uma janela fechada, precisamos mergulhar na psique de Abe Hellis e na ameaça existencial que ele representava. Hellis não era um gangster comum. Ele era um psicopata funcional. Ele matava com picadores de gelo, cordas de piano e revólveres com a mesma indiferença com que pedia um sanduíche de pastrame. Ele era parte integrante da Murder, Inc., a organização que funcionava como o braço armado da comissão criada por Lucky Luciano. Se a máfia decidisse que alguém precisava morrer em Los Angeles, Detroit ou Brooklyn, a Murder, Inc. atendia o telefone. Mas em 1940, a lei finalmente alcançou Hellis. Enfrentando a perspectiva muito real de ser executado pelo Estado, seu instinto de sobrevivência falou mais alto que sua lealdade. Ele fez um acordo. E que acordo foi esse? Hellis começou a falar, e o que saiu de sua boca foi um rio de sangue e segredos. Suas informações mandaram vários de seus antigos amigos para a cadeira elétrica. Ele desvendou assassinatos de décadas. Ele era uma enciclopédia ambulante de crimes não resolvidos. No entanto, o alvo final, o prêmio gordo que o promotor O'Dwyer queria, era Albert Anastasia. Anastasia, conhecido como o Lorde Executor, era o chefe operacional da Murder, Inc., e o elo direto com a alta cúpula da máfia, incluindo Lucky Luciano e Frank Costello. Se Hellis subisse ao tribunal e apontasse o dedo para Anastasia, a estrutura inteira do Sindicato Nacional do Crime ruiria. Anastasia iria para a cadeira elétrica, e com ele, as conexões políticas e empresariais da máfia seriam expostas. Lucky Luciano, mesmo da prisão, entendeu a matemática brutal da situação. Hellis tinha que ser silenciado. Não importava onde ele estivesse. Não importava quem o estivesse guardando. Era uma questão de sobrevivência corporativa. O problema era o acesso. O Hotel Half Moon havia sido transformado em uma prisão de luxo. Hellis estava na suíte 623. Havia policiais no corredor, policiais no saguão e policiais na porta. O promotor O'Dwyer havia apostado sua carreira na vida de Hellis. Uma invasão armada estava fora de questão. Seria suicídio. Um atirador de elite não tinha ângulo. Veneno na comida era muito arriscado, pois Hellis provava tudo com a paranoia de um rei condenado. Foi então que a mão invisível de Luciano entrou em ação. A máfia sempre soube que a maior fraqueza da lei não é a falta de armas, mas a ganância dos homens que carregam os distintivos. Frank Costello,
Agindo como o primeiro-ministro do submundo sob as ordens de Luciano, ativou seus contatos profundos na polícia de Nova York e na política local. A mensagem foi enviada: $100.000, uma fortuna incalculável em 1941, para quem garantisse que Helles não chegasse ao tribunal. O plano não envolveria armas, nem barulho. Seria silencioso, rápido e deixaria espaço para a dúvida plausível. A ideia era encenar uma fuga que deu errado, mas para isso funcionar, os guardiões precisavam se tornar os carrascos. Na noite de 11 de novembro, Helles estava agitado. Ele sabia que o julgamento de Anastasia estava se aproximando. Ele sabia que depois de depor, ele teria que viver o resto da vida olhando por cima do ombro, escondido em algum buraco no Arizona ou morto em uma vala. Mas ele acreditava que estava seguro ali, no Half Moon. Ele brincava com os policiais, jogava cartas com eles. Ele os considerava seus protetores. Mal sabia ele que estava jogando cartas com os homens que já haviam gasto o dinheiro de sua morte em suas mentes. A madrugada de 12 de novembro chegou fria e ventosa. O relato oficial, construído posteriormente para encobrir a verdade, dizia que os policiais cochilaram ou estavam em outra sala. A realidade, sussurrada nos corredores do submundo, foi muito mais sinistra. Por volta das 4 da manhã, a porta do quarto 623 não foi arrombada. Ela foi aberta por quem tinha a chave ou por quem estava dentro. Imagine a cena. Helles, talvez acordando de um sono inquieto, vê as figuras de seus guardas de pé ao lado de sua cama. Não há sorrisos, não há baralhos de cartas. Apenas olhares duros e decididos. Talvez ele tenha tentado gritar, mas uma mão pesada cobriu sua boca. Talvez ele tenha tentado lutar, mas Kid Twist era pequeno, e aqueles eram detetives grandes e fortes. Não houve tiro para alertar os hóspedes. Apenas uma luta surda, abafada pelo som do vento lá fora. Eles o arrastaram para a janela. A janela que deveria ser sua fonte de luz e ar, tornou-se sua porta de saída do mundo. Para sustentar a história da fuga, eles amarraram 2 lençóis juntos e os prenderam a um radiador. Foi uma montagem patética, insultuosa para a inteligência de qualquer investigador honesto. Os nós eram frouxos, feitos de forma amadora. Helles, um criminoso experiente, saberia fazer um nó que aguentasse peso. Além disso, Helles tinha pavor de altura. A ideia de que ele tentaria descer 6 andares por uma corda de lençóis, no meio de uma ventania, quando estava prestes a ganhar sua liberdade através do testemunho, era absurda. Mas a lógica não importava naquele momento. O que importava era a força bruta. Helles foi levantado e empurrado. Ele atravessou o parapeito. Por um segundo, ele ficou suspenso entre a segurança do quarto corrupto e o abismo da noite. E então, ele caiu. A queda não foi longa, mas foi definitiva. O corpo de Abby Helles não atingiu o chão da rua. Ele caiu sobre a extensão do telhado da cozinha, alguns andares abaixo. O impacto quebrou sua coluna e silenciou para sempre a voz que ameaçava o império de Lucky Luciano. Quando o corpo foi encontrado, a farsa começou. Os detetives, atuando com a surpresa de atores de segunda categoria, alegaram que Helles devia ter tentado escapar enquanto eles não estavam olhando. Eles apontaram para os lençóis amarrados como prova. Olha, ele tentou descer e o nó soltou. Que pena. O promotor O'Dwyer ficou devastado, ou fingiu ficar. O caso contra Albert Anastasia evaporou instantaneamente. Sem a testemunha principal, não havia prova. Anastasia, o Lorde Executor, estava livre. Ele saiu do tribunal com um sorriso sarcástico, um homem que havia enganado a morte mais uma vez. A investigação que se seguiu foi uma piada de mau gosto. O grande júri concluiu que Helles morreu tentando escapar. Ninguém foi punido. Os policiais mantiveram seus empregos e, presumivelmente, seus pagamentos extras. Mas ninguém em Nova York, do engraxate ao prefeito, acreditou naquela história por um segundo. A cidade inteira sabia. Foi nos bares esfumaçados e nos clubes sociais italianos que a verdade se cristalizou em uma frase que se tornou lendária. Dizem que foi o próprio Lucky Luciano,
Ou talvez Meyer Lansky, que ao receber a notícia da morte de Helles, proferiu o epitáfio perfeito. O canário sabia cantar, mas não sabia voar. A morte de Abe Helles enviou uma mensagem arrepiante para qualquer um que pensasse em trair a máfia. Mostrou que o braço do sindicato era longo o suficiente para alcançar qualquer lugar. Não existia custódia protetora. Não existia lugar seguro. Se Lucky Luciano quisesse você morto, você morreria. Estivesse você na rua, na prisão ou guardado pela elite da polícia em um hotel de luxo. O impacto a longo prazo foi profundo. A Murder, Inc., como entidade, foi desmantelada, mas seus líderes sobreviveram para lutar outro dia. Albert Anastasia viveu para se tornar o chefe da família Gambino, antes de encontrar seu próprio fim violento anos mais tarde. O'Dwyer, apesar do fracasso, usou a publicidade para se tornar prefeito de Nova York, levantando suspeitas eternas sobre sua própria cumplicidade ou incompetência conveniente. Mas a imagem que perdura é a daquela janela aberta no Hotel Half Moon. Ela permanece como um monumento à corrupção e ao poder absoluto que o crime organizado exercia na América da década de 1940. A defenestração de Abe Helles não foi apenas um assassinato. Foi uma declaração política. Foi Lucky Luciano dizendo ao sistema judicial americano: vocês têm as leis, nós temos os homens. Vocês têm os tribunais, nós temos a gravidade. Helles morreu como viveu, violentamente, traído e como um peão em um jogo muito maior do que ele. Ele achou que sua voz era sua moeda de troca, seu passaporte para a liberdade. Ele esqueceu a regra mais básica do mundo em que habitava. Segredos valem dinheiro, mas o silêncio vale ouro. E para garantir esse silêncio, a máfia estava disposta a desafiar a lógica, a física e a própria polícia. Hoje, o Hotel Half Moon não é mais um hotel. O prédio ainda existe, servindo como uma casa de repouso ou instalações médicas ao longo dos anos, mas a janela do quarto 623 ainda olha para o Atlântico. Se as paredes pudessem falar, elas não contariam a história de uma fuga ousada. Elas contariam a história de 6 homens parados no escuro, ouvindo o som de um corpo batendo no telhado abaixo, e depois voltando a sentar para esperar o amanhecer, sabendo que o problema havia sido resolvido e que o chefe em Dannemora ficaria satisfeito. Abe Helles aprendeu tarde demais que na máfia a única maneira de sair não é pela porta da frente, nem pela janela, mas num caixão. E às vezes, a polícia é quem carrega as alças.